ver o Guilherme aqui, que eu chamei ele para dar um overview aqui da. É, que às vezes tem um pessoal que não consegue vir, aí a gente manda para o pessoal poder ver depois, né? E ótima ideia. Dá uma olhada, o pessoal disse que tá para aceitar aí também alguns. Ainda não apareceram aqui para mim, não. Quando Ah, aparece, eu libero, sabe? Felipe chegou, aqui, entrou aqui. eu liberei. Só vamos dar mais uns 5 minutinhos para esse pessoal entrar aqui e a gente já pode ir começando. Então, Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso. bom Imagina que dia. Bom dia, pessoal. tem um pessoal também do lado dele que vai entrar, ele pediu para Isso. gravar, o Roberto também já chegou. Ana, eu acho que já vamos começando aqui. O resto do pessoal já vem entrando. E quem não puder entrar ainda, a gente manda depois da gravação já, o pessoal conseguir dar uma olhada. Ótimo. Foi só passar que nós ficamos aqui aproximadamente uns 7 minutos, e aí porque ficou mudo, só Sim, avisá-los, né, para sim, desconsiderar sim. esse tempo. Muito Sim, bem, sim. pessoal, bom dia a todos, né? A gente fica super feliz aí quando a gente tem a oportunidade de falar com os escritórios, e eu fui resgatar aqui os e-mails. A CAPES é um antigo parceiro, né? A gente já falou com vocês algumas vezes, não sei se
apenas pela plataforma Orama hoje? Vocês trabalham com outras também, João, ou só? Sim, sim. A gente falava muito com vocês pela Orama. É que antes a gente utilizava a Orama e a Ágora. Não sei se vocês conhecem, a Ágora que virou o Bradesco. Porém, hoje a gente acabou saindo da Ágora e migramos para XP. Então, hoje a gente está com a XP Hoje aqui vocês estão fora. só Então, com hoje XP ou XP e Orama também? XP e Orama, com as duas. Excelente. Muito bem. Então, de todo Sim. modo, eu não sei se, né, já falei com alguns de vocês, mas a gente agradece pela oportunidade de estar juntos. Aí eu pedi a agenda aqui do nosso gestor, do Guilherme Lagnado, com o Tom também, que é do time de gestão, para que a gente pudesse aí dar um overview das carteiras dos fundos LOTS, com os fundos que estão disponíveis tanto na XP quanto na Orama, né? A Orama é o nosso parceiro, um dos nossos parceiros mais antigos, então por isso que eu resgatei aqui, acho que eu falo com vocês desde 2017. Mas muito bem, vocês querem, João, o que você sugerir? Direto ao ponto, quer fazer as perguntas? Quer que eu peça para o Guilherme dar um overview aí da posição da carteira do Lotus? O que você sugere, por favor? O que a gente estava pensando é mais dar um overview sobre a carteira do Lotus, como é que até tá o IPCA, que a gente viu que tá para fechar, né? Abriu agora, que é um fundo que a gente gosta bastante aqui, o Lotus IPCA. E como é que tá ele? Tem alguma expectativa aí de mais quanto tempo vai estar aberto? E, por favor, fique à vontade. Legal, bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade aí de falar com vocês. O Lotus PCA a gente fechou ele quando ele atingiu 1,2 bilhões de PL e a gente reabriu agora dia 7 de março ele. E por conta aí das perspectivas que a gente tem de ativos que estão saindo do forno, novos FDICs, novos tipos de crédito para compor a carteira. Então a gente decidiu abrir 7 de março e a gente não tem um número mágico assim, quando atingir 1,5 bilhões a gente fecha novamente. A gente vai continuar fazendo o monitoramento aí do que a gente tem de ativos para sair do forno contra a velocidade de captação do Lotus IPCA. Aí todos os dias a gente está acompanhando. Então, por enquanto, o fundo tem uma capacidade assim, no curto prazo, 2, 3 meses, algo como 200 milhões de reais. E, e a gente vai sempre atualizando esse número. Eu passo para a Cintia, ela pode atualizar vocês sempre. Mas a gente vai fazer essa medição aí todos os dias, todas as semanas, enfim, da capacity do fundo. Hoje o fundo está com caixa de aproximadamente aí 20%. A gente fez alocações aí no mês de março que diminuíram a porcentagem em caixa, então isso deu mais folga aí também para o fundo ficar aberto. Ele performou super bem em março, teve uma rentabilidade aí, comparando com o benchmark de PCA mais 7,97%, se não me engano, anualizando, né, essa diferença, sendo que a meta dele é PCA mais 8. E a gente está com perspectivas positivas para o IPCA, mesmo se o IPCA, de maneira geral, apresentar uma queda e a inflação não ser tão não sei, agora tem muitas incertezas, né, em relação à inflação, guerra, preço dos combustíveis, commodities, mas mesmo que o IPCA tenha uma queda, a gente montou uma posição estratégica dentro do fundo que é aproximadamente 25% do PL está alocado em cotas atreladas ao CDI. Então, essas cotas remuneram aí aproximadamente CDI mais 6%. Então, isso já está dado que a Selic deve atingir 12,75, e o IPCA projeções estão falando algo como 6, 7%. Então, se a gente fizer uma conta aqui simples, CDI mais 6 deve entregar 18% ao ano, de maneira geral. Se o IPCA for de 8%, vamos jogar para cima, eu estou entregando IPCA mais 10 para o cotista final. Então, por isso que a gente montou essa posição de 25% em CDI. E a gente
a gente está até aumentando essa posição, a gente deve ficar próximo de uns 30% do PL em CDI, tá? E o restante do PL, a gente tem hoje 20% aproximadamente em caixa e 55% do PL em cotas que entregam IPCA mais 7,60 aproximadamente. Então a gente está confortável aí para o IPCA para esse ano, com o posicionamento que o fundo tem hoje de investimento. Então, assim, acho que o principal desafio do IPCA de novo, a geração de ativo. A gente está avaliando vários FDICs de outros gestores até para investir. Dentro de casa, a gente tem, que nem eu comentei, nos próximos meses, algo como 200 milhões de capacity, e vamos monitorando isso de perto. Esses são os números aí de captação que a gente está de olho para definir fechamento ou continuar com o fundo aberto. Uma dúvida, a carteira do Lotus e do Lotus IPCA, as duas são bem semelhantes em questão de exposição. Em relação elas têm sim um overlap, aproximadamente, aqui números grandes, acho que por volta de 60% da carteira ela está no mesmo risco de crédito ali, ou é o mesmo FDIC, mas em cotas diferentes. Por exemplo, IPCA, ele compra muito mais cotas IPCA, mais uma taxa pré do que CDI. O Lotus FICFIN está 90 e poucos por cento em CDI. A diferença é a cota, mas o crédito na ponta final, eu diria que ele próximo de 60%, 70% são os mesmos fundos, tá? Então tem sim uma sobreposição aí das carteiras. E o que a gente defende aqui em termos de alocação é sempre ter um pouco nos dois, porque aí você está diversificando o indexador, né? CDI e IPCA, não está diversificando tanto o risco de crédito, mas você também diversifica o risco de, vamos dizer assim, risco de mercado. Então tem sim essa sobreposição. A gente até tinha a nossa expectativa, antes do início do conflito lá na Ucrânia, era que o Lotus FICFIN ia ter um destaque maior do que o IPCA, ia começar a ter muito mais captação no Lotus FICFIN, dado o aumento da taxa Selic, que estavam projetando aí no começo do ano 12, enfim, chegou a bater 13 até. A gente tinha essa expectativa de mudança dos cotistas, uma migração de um fundo para o outro. Porque lá atrás IPCA teve um destaque super positivo, com Selic a 2 e IPCA batendo 10 no ano, e agora a gente até alterou essa visão, tá? A gente está começando a achar que o IPCA vai continuar super atrativo, a carteira do IPCA está super bem posicionada, que nem eu comentei, para aumento de Selic, enfim, e também ele está com histórico. A gente sabe que muitos investidores olham o histórico de rentabilidade, o histórico dele está excepcional, mesmo com o IPCA batendo 7, 8, a gente vai continuar entregando essa rentabilidade positiva, super positiva, né? Não só positiva, mas muito atraente aí para os investidores, e a gente tem essa visão de que o Lotus IPCA vai continuar sendo o carro-chefe aí, pelo menos nesse ano. Sim, sim. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu posso entrar também no risco de crédito, um pouco do macro dos FDICs, como que está a Sim, as inadimplência. cotas de vocês a maioria é o quê? Mezanino, sênior? Isso, a maioria sênior e mezanino. A gente não investe na cota júnior, aquela cota que é alavancada do FDIC, que, por exemplo, um FDIC lá, um exemplo, tem R$ 100 de PL o FDIC, R$ 20 representa júnior, 30 mezanino, 50 sênior. E aí eu compro uma carteira de crédito de R$ 100. Se essa carteira de R$ 100 tiver R$ 10 de perda, por exemplo, é uma perda muito alta, vai comer R$ 10 da Júnior. Então a Júnior vai perder 50% de PL, vai ter uma rentabilidade
de menos 50. Então, a gente não compra essa cota júnior que é alavancada, a gente está sempre na sênior e mezanino. A gente investe também em fundos de cota única, que aí é um fundo que só tem uma cota. Então, nesse exemplo que eu dei, seria uma cota de R$ 100 com uma carteira de R$ 100, que aí é muito menos volátil do que esse exemplo que eu dei da júnior alavancada, mas também é uma porcentagem bem pequena do PL dos nossos fundos. Então, a gente só investe nesses 3 tipos de cota, né? E até falando um pouco da inadimplência, tem alguns FDICs nossos que apresentaram um leve aumento de inadimplência aí no fim do ano. Por exemplo, o FDIC Bis Capital, que é empréstimo para pequena e média empresa, ele teve um leve aumento de inadimplência por conta das últimas safras originadas ali no ano de 2021. Isso por conta, nessa época a gente estava com a pandemia, com lockdown, né, por conta da Omicron. Então, isso deixa os empreendedores um pouco mais conservadores, alguns sofreram, então a gente teve esse leve aumento de inadimplência, nada comparado com o que foi lá atrás, em meados de 2020. Bem diferente o movimento que a gente está observando agora, e são movimentos pontuais ainda, tá? São alguns FDICs que apresentam um leve aumento de inadimplência, é algo que impacta ali a cota júnior do FDIC em 2%, 3% negativo, no mês, não é nenhum movimento absurdo. Por exemplo, se eu precisava ter 20% do PL em cota júnior para proteger as outras cotas, esse 20% está virando o que? 19,5%. Então é algo bem. Para júnior é relevante, mas para as cotas sêniores e mezanino, o risco de impacto nelas é mínimo, é muito baixo. A gente não vê risco nenhum disso acontecer no cenário atual, que é um cenário muito menos desafiador do que foi lá no começo de 2020, né? A gente passou 2020, 2021 sem nenhum impacto para sênior, mezanino. As júnior sofreram, aí foi um impacto um pouco maior para júnior, mas, por exemplo, de novo, no mesmo exemplo, se era 20%, caiu para 18%, 17,5%. Então, foi algo bem, bem, bem controlado também, sem colocar em risco sênior e mezanino. Então, hoje o movimento é bem menor do que o do passado, então a gente também está super confortável aí com risco de crédito para a carteira do IPCA e do Lotus Ficfin também. Questão de risco de crédito de vocês, a maioria é rating A, B. A gente tem uma distribuição, deixa eu pegar aqui a lâmina, só para que eu não estou com os números de cabeça, mas a maioria está acima de BBB, que é Investment Grade. Deixa eu pegar aqui só o percentual correto. A gente tem uma regra de política interna de alocação. Quando o fundo não é gestão empírica, a gente só investe em cotas que é no mínimo BBB, tá? Não compramos cotas sem grau de investimento quando a gente não está próximo da operação, monitorando de perto. E quando é fundo gerido por a gente, pela empírica, a gente pode sim comprar abaixo de BBB. Hoje a gente tem 11% da carteira abaixo de BBB, AAA 21% aproximadamente, AA 18%, A quase 30% e BBB 20%. Então tá a grande maioria, eu diria 70% da carteira está de A para cima. E então a gente tem limites para esses ratings também, que a gente controla aqui internamente, para controlar esse risco de crédito. Então, está distribuído mais ou menos dessa forma. Até falando, a gente tem 50% em cotas sêniores do PL, 17% em cotas mezanino, sem contar o caixa, né, 20%. Então, quase 90% do fundo está sênior e mezanino, tá? E caixa, né, que aí é risco federal, risco governo.
está tudo em fundo DI, que compra título público ou compromissada lastreada em títulos públicos. A gente não toma nenhum risco aqui que não seja crédito privado estruturado, né, FDICs, que é a nossa praia, onde a gente sabe analisar e avaliar o risco, e, e risco governo, aí, risk-free do Brasil, né? Então, essa que é a exposição aí do fundo, de todos os nossos fundos, né? Lotes e lotes PCA. Acho que é interessante também comentar no lotes PCA que em março a gente fez um investimento no Pagaia, que é um fundo lá dos Estados Unidos, que a Pagaia é uma fintech que já tem capital aberto lá em Nova York. Eles operam com empréstimo pessoal lá nos Estados Unidos. Então a gente está investindo nesse mercado também, agrega bastante para a diversificação da carteira. É um investimento que tem proteção cambial, tá? Ele deve entregar algo como CDI mais 5, a nossa expectativa. Ele vem entregando isso nos últimos meses. A gente fez o investimento no finalzinho de março, no lote especial, mas a gente tem esse investimento em outros fundos há aproximadamente mais de um ano já de histórico que a gente tem aqui investindo no Pagaia. A gente faz o hedge com derivativos, a gente só opera com derivativos só para esse fim dentro dos fundos, tá? Não tem alavancagem, não tem nada disso, é só para proteção. Então, a operação funciona super bem, ela entrega aí próximo de CDI mais 5 mesmo, que é a nossa expectativa. Então, a gente entrou nesse mercado, o lote especial tem pouco menos de 5% de exposição ao Pagaia, 4,70%. Então, é um fundo que a gente adicionou aí à carteira no último mês. Para os próximos meses, a gente deve ter um fundo de desconto de recebíveis de cartão de crédito entrando também, com uma fintech que já é unicórnio aqui no Brasil. Deve ter também já aí para maio, mês que vem, um fundo de consignado federal. Aí desconto contra Forças Armadas Brasileiras e SIAP, que é um sistema que cuida dessa carteira de consignado público dos servidores públicos. Tudo federal, tá? Não tem risco estadual nem municipal. Que mais? A gente tem um fundo que investe em CRIs também, um FDIC de CRI, que aí a gente só investe também em cota sêniores do CRI, vamos dizer assim, não é nada de a cota júnior deles, que é para financiamento de obra, basicamente. Então a gente também tem alguns ativos saindo, alguns CRIs sendo estruturados, que também vai alimentar aí o hall de ativos do lote PCA. Hoje ele tem 4,25 alocado nesse fundo. Então também é um ativo aí que deve crescer nos próximos meses. O que mais? A gente tem o recarga virtual, que é de recarga de celular pré-pago. É um tipo de crédito que a gente gosta bastante. Deve vir nova emissão, aumentar aí a exposição nesse FDIC, que hoje está em 3%. E é um risco que a gente gosta bastante. Já tá é um FDIC de gestão empírica, que a gente opera com eles há mais de, não sei se 3, 4 anos, mas está aqui bastante tempo com a gente. E passou super bem pela pandemia. A gente tinha expectativa que esse fundo pudesse dar algum evento de antecipação ali, de pagamento de amortização de sênior, mas assim, no mês de abril de 2020, acabou que a demanda por recarga de celular aumentou muito, então o fluxo de recebíveis aqui, de recebimento, aumentou muito no mês de abril. Acredito que as pessoas físicas precisavam usar a internet na pandemia, enfim, recarregaram bastante os celulares aí e gerou bastante recebíveis e recebimentos também para o fundo. Então acabou que esse fundo passou super bem pela pandemia e a gente gosta bastante desse fundo e deve aumentar aí para os até, acho que esse daqui, a emissão deve sair maio ou junho. Então também é um ativo aí que deve aumentar na carteira.
O que mais de destaque aqui na carteira? E, se você me Sim. permite, até queria complementar, né? Eu acho que é um ponto bem legal, João, que a gente gosta de trazer nas nossas conversas com os assessores. A Empírica tem muito esse olhar de inovação, né? Então, eu não sei o quão vocês têm de conhecimento da casa, mas a Empírica busca sempre esse olhar de lastros diferenciados. Então, o Empírica Lotus FICFIN, que é o nosso fundo mais antigo, ele possui aí hoje mais de 30 FDICs. Então, a gente tem dentro de casa uma área, que é a área de expansão de novos negócios, que ela está sempre buscando produtos inovadores, né? Seja dentro dessa parte de CRI, seja de lastros para FDIC. O primeiro FDIC de cartão de crédito foi a Empírica quem estruturou no mercado. O primeiro FDIC de home equity também fomos nós quem estruturamos. Então, como o Guilherme mencionou, recentemente tivemos alocação em mais um lastro diferenciado, que é do Pagaia, né? Então, o foco é sempre esse, né? Comparando produtos semelhantes, né, de concorrentes semelhantes aos nossos, a gente entende que, assim, o mais tradicional é o multicedente multisacado, né? Então, a maioria das carteiras dos produtos concorrentes, eles possuem ali um percentual muito alto em multicedente multisacado. E nós aqui sempre trazemos esse olhar, seja a diversificação de setor, quanto a diversificação de lastro. Em 2019 também tivemos um parceiro que é a Acreditas, que é originador. Nós temos 6, 7 FDICs com eles dentro de casa. Eles nos recomendaram para a Insole e foi o primeiro FDIC de painel de placas fotovoltaicas, de energia solar, né? Então, esse FDIC também está dentro dos fundos lotes. Então, só para complementar, né, com que esse é um dos nossos principais pilares, né, oferecer para o nosso investidor final essa diversificação para mitigar o risco, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, só complementando, Gui, desculpa interromper. Não, legal. Até entrando no ponto do multicedente multisacado, ele é o lastro que a gente tem maior exposição no tanto lotes quanto lotes FIC, lotes e PCA. A gente tem 25% da carteira nesse tipo de crédito. E a gente tem uma política interna aqui um pouco mais restrita. Na verdade, política não, um gerenciamento do risco um pouco mais rígido para esse tipo de lastro. A gente só investe em multicedente multisacado, que a Empírica é gestora, e porque aí a nossa área de riscos aqui vai estar muito próxima do originador, o nosso jurídico vai estar avaliando todas as empresas que estão operando dentro desses fundos, então, verificando nome de sócio, CPF, para ver se tem algum risco de imagem, se aquela empresa realmente existe, para evitar fraudes que o mercado já sofreu aí, por exemplo, com o FDIC Silverado no passado por conta de fraude. Então, por esses motivos, a gente faz esse monitoramento muito mais próximo dos multicedentes multissacados. A gente participa de todos os comitês de crédito desses fundos. Hoje são basicamente três FDICs que a gente opera multicedente multissacado, todos gestão empírica, que nem eu comentei, e todos eles a gente participa de todos os comitês de crédito, olhando empresa a empresa. Qualquer empresa nova que vai operar passa pelo nosso jurídico, que nem eu comentei. A gente cruza a carteira desses três fundos, isso é algo muito importante. Então a gente cruza a carteira deles para ver se a gente não está emprestando lá na ponta final para os mesmos devedores, né? Então, por exemplo, a gente tem Goal One, Premier Capital e a Iosan, são os três fundos. Goal One opera muito mais no Rio de Janeiro, a sede deles é lá. Premier Capital opera mais em São Paulo e sul do país. E a Iosan opera com um nível de empresa um pouco menor. Ela é uma factory de Sorocaba, ela atua no Brasil inteiro. Então, cruzando a carteira dessas três factories, a gente tem ali um universo aproximadamente, acho que de umas 500 empresas, se não me engano. Dentre elas, a gente tem 10 em comum entre os fundos. Então, a gente tem até um relatório que a gente consolida tudo isso para verificar aí se a gente está diversificando ou concentrando o risco, né, investindo em mais fundos. Então a gente tem todo esse cuidado para que eu não comentei, mas o nosso principal pilar na gestão é a diversificação do tipo do crédito ali. Então
está em vários setores da economia, pessoa física, pessoa jurídica, e no multicedente, multisacado a gente toma esse cuidado aí de cruzar a carteira de todos eles. Até, inclusive, quando eu comento que a gestão dos nossos fundos ela é feita desde da área de produtos que prospecta novos parceiros para estruturar FDICs, quanto na própria área de gestão aqui, que é a ponta final, né? A gente decide sobre os investimentos. Então, a área de produtos, quando ela vai prospectar um novo parceiro, ela já está olhando o portfólio da Empírica, o que a gente já tem aqui de tipo de crédito, e ela sempre vai buscar inovação, novos produtos, ou parceiros que atuam no mesmo setor, mas em regiões do Brasil diferente. Na ponta final, tem que agregar em diversificação. A gente já chegou a negar, por exemplo, propostas de ser gestor de um fundo multicedente multisacado, que a carteira era muito parecida com outro aqui dentro. A gente chegou a negar essa proposta. Outros lastros também já chegamos a negar. Outra fintech que ia concorrer, por exemplo, com a Bis Capital, concorrer diretamente, tinha ali um desconforto com o nosso parceiro hoje, que é a Bis Capital, enfim, que a gente tem acesso à carteira, a várias informações. Ele falou, a gente conversou com ele e a gente também negou essa estruturação, nesse caso, de um novo FDIC. Então, desde a área de produtos, a gente já está olhando, tomando cuidado aí com diversificação e para não concentrar nossas carteiras. João, veja, por favor, também se alguém do time tiver uma dúvida um pouco mais específica, às vezes traz algum ponto que algum cliente tenha questionado. Então, por favor, fique à vontade. Também, se não surgir agora, surgir depois, você tem o meu contato aqui, tanto no e-mail quanto no celular. Eu funciono bastante pelo WhatsApp, tá? Então, fique super à vontade para nos acionar aí para qualquer demanda que vocês tenham, por mais específica que seja, tá bem? Sim, sim, claro, agradeço muito até, Ana. Vou até pedir para te me enviar ali teu WhatsApp, que eu acredito que eu não tenho, só tenho aqui teu e-mail. Aí, se tu puderes me enviar depois, Claro, e mas na, a daí minha a gente entra assinatura em tem. contato. Na minha Ah, assinatura tem tem na o tua número. assinatura, ok, Isso. Fique à tá bem. vontade para compartilhar com os demais aí. Podem me chamar. Claro, Se eu não atender na hora que eu estou em algum call, mas eu tô sempre online aqui. Fique à vontade, por favor. claro, claro, muito obrigado aí. Agradeço aí pelas informações aí do pessoal Guilherme, Ana, pela call e pelo tempo aí. Depois, se tu puderes nos enviar a call para a gente poder encaminhar para alguns clientes que não puderam participar, ou até o pessoal do escritório aí que não pôde participar, para poder dar uma olhada, né? Claro. Eu já vou, a gente finalizando aqui. Eu acho que em alguns minutos ele já manda no meu e-mail, eu compartilho no seu e-mail também. Muito obrigado. Até porque é um fundo que aqui a gente tem uma posição bem antiga, né? Como quem tu falou, a Sim, gente já fala há um bom tempo ali com a hora, mas a gente já tem algumas posições bem antigas ali no IPCA, que é o que a gente falou mais. perfeito. Mas agradeço muito aí ao tempo, pessoal. E eu acho que vamos ficando por aqui. Sim. Só dando uma rápida atualizada, João, mais uns minutinhos, por favor. A gente tem um aditivo com a Orma, que não temos com a XP, que são dois fundos que estão disponíveis lá na plataforma da Orma, que é o Gran Empirica Lotus e o Lotus High Yield. Então, depois, se você puder dar uma olhadinha, Sim. aí surgindo alguma dúvida, me aciona, que eu te compartilho aí. Lá eles têm as lâminas, mas são fundos que a gente não colocou, né, em todas as plataformas. Como nós temos a nosso white label com a Orama, acabei fazendo aditivo com a Aham. Orama para poder incluir, mas são fundos que eles trazem remuneração de CDI mais 4 ao ano e o Lotus High Yield de CDI mais 6. Tá? Então, dá uma analisada lá, vê se faz sentido para a carteira de vocês. E aí, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Sim. Eles têm mais exposição a CDI, então, diferente dos outros. CDI, exatamente. O IPCA é o único que é IPCA+, né? Os demais Sim. são E o risco atrelados da ao CDI+. carteira é semelhante aos outros? Só, na verdade, tem o Gran Empirica Lotus, ele está focado só em FDICs que atingem pequenas e médias empresas, então só PJ. É um fundo que a gente criou para fomentar esse mercado. Então ele está muito mais concentrado em multicedente multisacado, em
Vis Capital, por exemplo, empréstimo clean para pequena e média empresa. E o Lotus High Yield, em termos de diversificação da carteira, ele não tem restrição de lastro de crédito, mas ele vai investir em cotas só mezanino, basicamente, para entregar o CDI mais 6. É um fundo que tem uma capacidade bem reduzida. Hoje o PL dele é próximo de 30 milhões. A gente a nossa expectativa é que não passe de 100 milhões, tá? Então é um fundo bem restrito aí. Perfeito. Razão pela qual não pudemos colocar na XP, senão ela com certeza toma aí o PL do fundo em questão de semanas. Capacity é muito rápido, né? É muito Isso é rápido, verdade. João, é isso, é isso. A gente viu quando vocês abriram o IPCA pela XP, né? Não durou muito tempo lá. Sim. Nós tivemos, claro que assim, a economia também, né, nos favoreceu, porque o IPCA ao longo do ano teve uma alta enorme, mas o trabalho do time do Guilherme, aqui, do time de gestão, realmente foi um trabalho, a gente tem muito orgulho, assim, muita humildade, né, de dizer que realmente foi um trabalho de destaque, né, o produto entregou aí uma rentabilidade muito diferenciada, e ele fez uma captação extraordinária em menos de um ano, né? Foram acho que 9 meses. E a XP com certeza contribuiu bastante, porque ela tem uma capilaridade aí de agentes autônomos, de escritórios espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, realmente, o apoio comercial deles é fantástico, um grande parceiro nosso aqui. Sim, realmente. Tanto que foi por isso que a gente acabou vindo para eles, né? Acabamos efetuando essa migração lá da Ágora para cá. Até pela Legal. estrutura, Hoje vocês plataforma. estão com quantos assessores? De assessores a gente está por volta de 15, mais ou menos. São mais E ou menos 15 escritório assessores. apenas um ou tem filiais? Isso. Hoje a gente está apenas aqui em Porto Alegre. A gente tinha um ali em Minas, mas o pessoal acabou saindo, então a gente ficou apenas aqui em Porto Alegre. Muito bem, pessoal. Ficando por Foi aí. um ótimo bate-papo, agradecemos aí pela procura, pelo tempo de vocês, viu? E Guilherme e eu aqui, com todo o time, a gente permanece à disposição, qualquer dúvida. Claro, eu que agradeço aí. Muito obrigado, pessoal. Então, Tom, um Obrigado. ótimo dia a todos. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Bom Obrigada, dia. Guilherme. Obrigada, Tom. Tchau, bom dia. Bom dia.